Olá! Nessa última aula, a gente vai falar sobre um ponto que é em comum de todas, né? Que é a questão do faturamento. E, na verdade, não só o faturamento, né? Mas tudo o que fica nos bastidores. A gente tem ali a nossa salinha de atendimento, tem as nossas clientes que chegam ali, mas tudo, a gente faz os cursos técnicos, né? Mas e tudo que a gente precisa saber para gerir o nosso negócio, para colocar o preço na nossa sessão, colocar o preço no nosso tratamento, para lidar com as clientes. Então, toda essa esse bastidor, né, do nosso consultório, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Vou tentar falar sobre um pouquinho de tudo, mas acredito que vai ajudar vocês. Por quê? Porque é um ponto muito importante. Porque se a gente ficar só atendendo, 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 captando cliente, captando cliente, captando cliente, captando cliente, a gente pode não estar ganhando dinheiro. Tá? Por quê? Porque às vezes, qual que é o custo que eu estou tendo para essa captação desses clientes? O que eu estou fazendo para captar cliente? Eu estou trazendo um monte de cliente dentro da clínica, mas eu estou conseguindo reter esse cliente dentro da clínica? Porque não basta só captar. Esse cliente ele tem que se fidelizar, ele tem que ficar assíduo ali na clínica, né? Você tem que preencher sua agenda, sim, mas tem que ter qualidade de vida, isso é muito importante, né? Porque a gente já não tem férias, a gente também pode falar sobre isso. Então, precisa ter qualidade de vida, você precisa ter o seu tempo, você precisa ter o tempo para cuidar do seu negócio, você precisa ter tempo de ganhar dinheiro. Porque quando a gente fica envolvida ali nos atendimentos, um atendimento, um atendimento, um atendimento atrás do outro, a gente acaba não conseguindo criar estratégias, estratégias que podem ser muito positivas para o nosso negócio. A gente não consegue olhar o nosso negócio, a gente não consegue gerir nem as contas corretamente, né? É, e quando a gente vai calcular o preço da nossa sessão, é importante tudo isso estar no preço que o paciente está pagando, né? É, pelo menos 1 ou 2 horas por mês, você tem que estar disponível para você fazer pagamentos, né? Para você ver o quanto você faturou aquele mês, para você fazer o seu balanço ali, né? Você tem que estar disponível para, de repente, conversar com uma colega a respeito de um caso clínico. Tudo você tem que estar disponível para dar um suporte, um acompanhamento para sua paciente. Então, aquela mensagem no WhatsApp que sua paciente manda, né, pós um procedimento, por exemplo, fez a aplicação do taping, a paciente mandou mensagem. Você tem que fazer esse acompanhamento da paciente, né? Então, depois de 5 dias, mandar mensagem perguntando como tá. Depois de 7 dias, dali mais 2 dias, mandar mensagem para fazer a retirada. Né? No dia seguinte, também mandar mensagem. Então, tudo isso demanda um tempo. E esse acompanhamento que você faz e que é muito importante fazer, ele precisa estar lá quando você vai calcular o seu preço. Ele precisa estar lá no seu custo. Por quê? Porque é 1 hora ali do seu dia que você vai tirar para fazer esse acompanhamento com as clientes pelo WhatsApp. Né? Então, tudo isso é importante. E uma outra questão também, né? Quando a gente fala em aumento de faturamento, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente aumentar a captação de clientes, a gente aumentar clientes, ou a gente vender mais, aumentar o nosso faturamento com os clientes que já estão ali na clínica. Então, como eu posso agregar valor na minha sessão, como eu posso cobrar mais da minha sessão, como eu posso agregar algo que vai me trazer um retorno financeiro ali na sessão do meu paciente, tá? Então, vamos falar primeiro sobre essa captação de clientes. Então, vamos imaginar que vocês estão nessa situação de precisar de mais clientes. O que é importante? Eu vejo todo mundo, inclusive eu, tá? Inclusive eu, focando muito no Instagram,
e esquecendo o status do WhatsApp. O seu cliente, ele tem o seu WhatsApp. Todo mundo que tá ali, o WhatsApp, ele já filtrou. Então, lá no Instagram, você tem não sei quantos mil seguidores. Só que não são todas as pessoas que estão ali que estão recebendo o seu conteúdo. Apenas uma pequena mesmo porcentagem das pessoas que recebem o seu conteúdo. E dessa parcela que está recebendo o seu conteúdo, pode ser que essa parcela que esteja recebendo não é o seu potencial cliente. Entendeu? Não é um cliente em potencial ou não é o seu cliente. Agora, no WhatsApp, quem está vendo o seu status são as pessoas que têm o seu número salvo. E os seus pacientes têm o seu número salvo. E as pessoas veem, tá, gente? As pessoas veem o status do WhatsApp. Quem não tem hábito de postar, posta e vai acompanhando as visualizações para vocês verem, tá? Né? Dependendo ali do número de seguidores que você tem, do número de contatos que você tem salvo, é bem proporcionalmente, assim, é bem significativo o quanto, de repente, no WhatsApp pode ser melhor, né? Claro que tudo vai depender do seu público, enfim. Ai, Priscila, então eu vou abandonar o Instagram? Não. Você tem que estar em tudo. Meu Deus, mas aí eu não tenho tempo nem para um, como que eu vou ter para tudo, né? Aí entra também essa questão de organização, tá? Você pode você mesmo fazer suas artes, você pode pagar alguém para fazer, mas é importante fazer, tá? É importante ter. E outra coisa também, que muita gente esquece, o Google Meu Negócio. Tá? Hoje, cada vez mais as pessoas estão procurando serviços no Google. O Google sempre foi uma ferramenta de busca, né? Sempre foi uma ferramenta de busca. Mas a gente sempre tinha um pouco de preconceito. Nossa, eu vou buscar um serviço no Google. Só que tem as avaliações e as pessoas vão pelas avaliações. Existe esse perfil de pessoas que lê as avaliações e que vai ali. E existe também um perfil de pessoas que mudou recentemente para sua cidade, não conhece ninguém e está precisando de um tratamento pós-operatório. E a pessoa está a trabalho ali na sua cidade, gostaria de fazer alguma coisa, fazer alguma drenagem, alguma coisa, e ela não conhece ninguém, tá? Então, invistam no Google. Google Meu Negócio. Não deixam de investir, tá? Por menor que seja a sua cidade, sempre vai ter pessoas novas chegando na sua cidade. E, de repente, né? Não consegue encontrar ninguém. E hoje não adianta, gente. Tudo está na internet, as pessoas estão na internet, as pessoas não estão conversando com pessoas, as pessoas estão conversando com um celular, tá? Então é importante. Não deixam de fazer o Google Meu Negócio. Façam, peçam avaliação para todo mundo ali, né? Para você ter avaliação, ter uma pontuação boa ali, porque isso conta para você sempre aparecer de primeiro ali quando alguém pesquisar, tá? Então, Google Meu Negócio, status do WhatsApp, o próprio Instagram também, né? E outra coisa, o que postar? A dúvida da sua cliente. O que uma cliente te perguntou ali durante o atendimento vai ser a dúvida de outras clientes. Vocês podem ver que no meu Instagram tá as dúvidas de vocês, tá? As dúvidas de vocês é o meu conteúdo, tá? Então, sempre o que você vai postar vai ser a dúvida da sua cliente. E essa cliente, muitas vezes, ela tem uma dúvida que é algo simples, que você jamais pensaria em fazer um conteúdo sobre aquilo. Só que, de repente, essa cliente não tem conhecimento, ela começou a se interessar pelos tratamentos agora, e é aquele ditado, né? O óbvio precisa ser dito. Não é porque é uma informação que nós já estamos cansadas de ouvir, de falar, que, que a nossa cliente também, né? E isso é muito, muito complicado, né?
eu me policio muito, 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 assim, quando eu vou atender uma paciente. Por exemplo, o que eu tô falando muito agora, taping, né? Então, quando eu vou atender uma paciente de taping, eu me policio muito, porque como é um assunto que eu estou falando com muita frequência, é muito natural e muito comum eu esquecer de dar orientação para minha paciente. Eu falar o óbvio para minha paciente. É o óbvio para mim, mas não é o óbvio para ela. Eu tô falando muito sobre esse assunto, tá repetitivo para mim, mas não tá repetitivo para ela. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E uma outra coisa, não fica seguindo colegas, né? Eu vejo muito assim em grupo, né? Fez um curso presencial, aí faz o grupo. Passa o Instagram de vocês, vamos nos seguir. Não façam isso, tá? Não pela colega, tá? Vocês podem até ter, de repente, um Instagram para vocês seguirem pessoas da mesma área. Mas não assista, não fica vendo, tá? Por quê? Porque senão o seu conteúdo vai ser mais do mesmo. E aí tudo que você pensa em postar, você vai falar: não, já tem muito disso no Instagram, já tem muito disso no Instagram. Mas já tem muito disso no seu Instagram, não no Instagram da sua cliente. Né? Porque de repente a sua cliente ela pode seguir, sei lá, você e mais uma ou duas profissionais da área da estética. Então, para ela tudo vai ser novidade. O que para você tá maçante, por quê? Porque você só segue colega de profissão, né? Só segue as suas amigas que são da mesma área e sempre tá vendo as mesmas coisas ali. Então fica cansativo mesmo. Então é importante vocês terem uns 3 Instagrams de referência, de profissionais que vocês consideram referência no conteúdo para vocês. E só. E aí sigam muito Instagram de marketing, muito Instagram que dá dicas de marketing, enfim. Sigam muito esses Instagrams. E sigam, de repente, Instagram relacionado a algo que você gosta, tipo maquiagem, receitas. Então, algum assunto que você gosta, siga muito. Por quê? Porque, de repente, ali, ele fez um tipo de conteúdo que eu posso pegar essa ideia, né, essa ideia que ele teve e posso aplicar na estética. Posso aplicar com tape, posso aplicar com pós-operatório, aquela ideia que ele fez no conteúdo no Instagram de receitas. Então, é interessante a gente fazer essa higiene mental, tá? Então, façam essa higiene mental, dá uma limpada, dá uma resetada aí na cabeça de vocês de conteúdo de estética e aí começa, tá? Porque senão vocês vão ficar sempre com essa sensação, assim, eu não sei o que postar porque já tá tudo já tá maçante, assim, tá? E não tá, né? A gente tem que fazer conteúdo para a nossa cliente, para ela não está. É isso que vocês têm que entender. E aí o aumento do faturamento quando a gente já tem uma agenda lotada. Nós temos um limite, né, de horas que a gente pode trabalhar. E nós recebemos por hora trabalhada. E aí eu ainda falei para vocês que, né, a hora trabalhada não é o número de atendimentos que a gente faz. Então, como eu posso aumentar o meu faturamento, sendo que eu não posso aumentar as horas do meu dia? E aí? Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que buscar por, de repente, tratar. Existem várias opções, e aí a gente precisa analisar situações bem particulares, bem individuais de cada um de vocês, tá? Mas de uma maneira geral, a gente pode buscar por procedimentos que são mais rápidos e que tem uma margem de lucro, né, maior. O taping, por exemplo, é um tratamento desse. É uma aplicação rápida que você pode cobrar mais, né? Tratamentos de baixo custo, que você também não precisa investir muito.
e que você consegue atender várias pessoas várias pessoas dentro de uma mesma hora, tá? Então, esse é um ponto, né? Obviamente, aumentar o valor da sessão, né? Isso daí a gente precisa fazer esse reajuste com frequência, né? Porque a cada ano que passa, a gente está tendo mais experiência, a gente está tendo mais conhecimento, e a nossa experiência e o nosso conhecimento agrega ali no atendimento que a cliente está recebendo, tá? Entendo tudo que vocês vão falar que é difícil, que a cliente não vai continuar indo. Saibam que eu sou igual vocês, tá? Eu tô falando aqui, mas eu tô me escutando também, tá? Eu falo e escuto, eu falo e aprendo, falo e aprendo. Porque eu entendo todas as dificuldades. Eu entendo todas as dificuldades. É importante, de repente, a gente levar novidades para a clínica, mas novidades que não tragam um alto investimento. Porque o que eu vejo muito? E isso me entristece bastante, assim, agora eu falando especialmente da área da estética. É um apelo comercial muito grande, né? É uma necessidade de novidades o tempo todo, essa necessidade de novidades, e a gente acaba ficando refém das novidades, as pacientes acabam cobrando essas novidades da gente, e a gente não para de investir nunca. A gente não para de investir nunca e a gente nunca vai ter retorno do que a gente está fazendo, porque nunca acaba o investimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, tá? Muito cuidado com isso, ficar muito atenta a isso. Vou focar em um determinado tratamento. Eu ainda não tenho público suficiente para eu trabalhar só com essa área que eu gosto mais. Então, eu também vou fazer outros procedimentos. Mas dentro do que eu já tenho, sem eu precisar investir, o que eu posso fazer? Como eu posso elaborar uns protocolos novos com os equipamentos que eu já tenho? Como eu consigo oferecer mais para esse cliente? Né? Como eu posso fazer isso sem precisar, né, de investimento? E uma outra opção, né, para aumentar faturamento é trabalhar com locações, né? Então, alocar o laser, locar equipamentos, que aí você faz uma agenda naquele dia, você atende todas as pacientes, né? Você já tem o seu público, é só você divulgar para o seu público. Com certeza eles vão querer. E façam também ali uma pesquisa com as suas clientes, né? Quais os serviços que vocês gostariam de ter aqui na clínica, o que vocês sentem falta aqui e tal. Ou se você já tem algo em mente, pergunta, o que você acha de eu começar a oferecer tal serviço aqui, né? Sempre tem aquela cliente que vai super te apoiar, mas nunca vai fazer nada com você, né? E sempre tem aquela cliente que vai ser a cliente sincera, né? Que vai te criticar, que vai fazer crítica construtiva também, tá? E que você pode levar em consideração. Você precisa entender o seu público, né? Não adianta nada eu ter um público de saradas, né? Que tem um estilo de vida muito saudável, e eu fazer curso de lipedema. Eu não tenho o público do lipedema, né? E também não adianta eu ter um público que, de repente, é o público do lipedema, é o público de pacientes que não gostam de atividade física, não gostam de dieta, e eu investir num equipamento para gordura localizada. Não vou conseguir resultado com esse equipamento nesse público que eu tenho, tá? Então, a gente precisa ter analisar o nosso negócio, tá? E isso demanda um tempo. Então, você sentar e você analisar, eu tenho X pacientes. Dessas X pacientes, tantas é esse perfil, tantas esse perfil, né? Esse perfil é o perfil que mais consome serviço meu na clínica. Esse perfil aqui praticamente não consome serviço nenhum.
Eu não tenho que ficar investindo pensando nesse perfil, porque ela não vai consumir. Eu tenho pacientes que estão comigo há 19 anos. Faz 19 anos que eu trabalho. Tem pacientes que estão comigo há 19 anos. Até hoje, elas só fizeram drenagem linfática. Nunca fizeram nada mais. Nada mais. Teve uma que descobriu que a gente também tinha limpeza de pele na clínica faz pouco tempo. Um pouco disso, muito disso, na época, era falha minha. Por quê? Porque eu não comunicava os serviços que eu tinha para as pacientes que estavam indo ali na clínica. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em ficar postando no Instagram, mas e como eu estou comunicando dentro do meu próprio espaço para as clientes que já estão indo ali os serviços que eu tenho? Então, muitas vezes, a cliente não sabe o que você faz. Ah, mas não é óbvio. Para você, para a cliente, não. É óbvio para a gente. Então, a gente também precisa comunicar para a cliente. Eu sempre gosto de dar um exemplo que na época eu fiquei muito nervosa. Fiquei muito nervosa com essa situação. Por quê? Faz muitos anos que eu dou aula numa instituição, né, da minha cidade. E essa é um curso de capacitação. E esse curso acontece uma vez por ano, 2 vezes por ano, durante uma semana. Era antigamente. Hoje a gente dividiu em módulos. Mas antigamente era assim: uma semana no primeiro semestre e uma semana no segundo semestre. Durante muitos anos, eu me ausentava por uma semana da clínica. Na época, eu atendia sozinha. Então, as clientes ficavam uma semana sem atendimento, porque eu estava dando aula. E na época, não tinha Instagram, né? Até tinha, mas não se postava muito. E era uma política da instituição não permitir o uso de celular e não permitir fotografar e filmar as aulas, a prática ali, né? A gente já existiu essa época, gente. Já existiu isso. E aí, né? Eu falava que eu ia dar aula, tudo certo. Depois, com essa popularização do Instagram e com um público mais jovem, porque o público, né, que tem 30 mais, 40 mais, anota, é papel e caneta, né? Esse público 30 menos tira foto, né? Tira foto. Então, tipo, não pede para esperar para copiar, tira foto. E na hora de fazer a prática também filma. Então, chegou um momento que a gente acabou perdendo um pouco o controle disso. Ah, não pode usar o celular, não pode fotografar, não pode filmar, porque é assim hoje, né? E aí, a partir do momento que filma, que fotografa, isso vai para o Instagram, isso vai para os stories, elas me marcavam, eu repostava. E as pessoas viam que eu estava dando aula. E aí, todo mundo, desde paciente, familiar, amigo, todo mundo. Nossa, Priscila, que legal, você dá aula, você está dando aula, tal. Falei, gente, faz anos que eu me ausento, 2 semanas por ano, eu explico o motivo, só que ninguém via, ninguém via. E aí, por que eu fiquei nervosa? Porque eu fiquei com uma sensação que elas estavam achando que eu estava enganando elas, sabe? Que eu estava mentindo. Fiquei com essa sensação. É claro que não foi isso, né? É claro que não foi isso. Mas, mas foi muito isso, assim, né? O que não é visto não acontece. Aí, da mesma maneira, né? Eu comecei a usar mais o Instagram de maneira profissional, mas eu não sabia como postar ali no Instagram o atendimento em si, né? Eu não conseguia encaixar isso na minha rotina. Então, o que eu postava no meu Instagram? Curso. Então, quando eu dava curso, eu postava. Quando eu ia dar um curso, eu postava. Então, eu postava curso. O que começou a acontecer? Eu encontrar ex-pacientes, assim, nos lugares. Ai, Priscila, que pena que agora você não atende mais, né? Você só dá curso. Falei, meu Deus do céu, onde está essa informação? E ficou omitida porque eu não posto. O que a gente não posta não acontece.
Entendeu? Então, tipo assim, a gente também precisa tomar cuidado. Qual é a imagem que o nosso Instagram tá passando? Qual é a imagem? Lá no meu Instagram, a gente é muito de época, assim, né? Mas eu sempre procuro fazer conteúdo, tanto para paciente quanto para o profissional, tá? Eu tenho o Instagram da clínica separado hoje, então eu tenho, mas eu relutei muito para ter, mas hoje eu tenho o Instagram da clínica separado, mas eu não deixo de fazer conteúdo também para paciente dentro do meu Instagram. Por dois motivos. Para paciente antiga minha que de repente está ali, ver que existe o atendimento, e para também ser referência para vocês se inspirarem ali nos meus conteúdos e criar os conteúdos de vocês, né? Todo mundo fala, tem que ter Instagram separado. Mas, enfim, né? Eu acho que é super possível ter tudo junto, tá? Tudo junto, passar toda a imagem, porque você não tem vida separada, né? É tudo junto e misturado. Por mais que a gente tenha posturas diferentes, tenha condutas diferentes, mas fica uma coisa mais humanizada, né? Uma coisa mais humana, as pessoas vão se conectar mais, né? Claro que a gente tem que sempre pensar o seguinte, qual é a imagem que eu estou passando com isso aqui, né? Qual é a imagem? E aí uma outra dificuldade, que nessa dificuldade, infelizmente, eu não vou poder ajudar muito, porque também está sendo a minha dificuldade, né? Ter a constância na postagem do Instagram. O feed, eu tenho uma pessoa que cuida do meu Instagram. Então, hoje ele já está super, né? Ele cuida do meu Instagram desde sempre. Então eu brinco que ele já tá super capacitado Oi, com oi. conteúdo. Mas no começo eu criava tudo. Hoje eu dou muita sugestão, assim, eu dou muita ideia, mas ele cria muita coisa também. E eu edito todas as legendas, tudo. Né? Então, tem um dia da semana que eu me dedico a fazer as correções do Instagram, tanto da clínica quanto o meu. Né? Então, um dia da semana, né, um período da semana é dedicado a isso. Então, e aí ele agenda as postagens e tudo certo. Né? Então, tem essa possibilidade. Se você não quer contratar ninguém, você tem essa possibilidade de você agendar as postagens, tá? E aí você faz ali postagem para o mês todo e não se preocupa com isso. Então, essa parte do feed tá tudo certo, né? Tipo, quando eu engravidei, eu deixei muito conteúdo pronto, muito conteúdo pronto. Que ele falou assim: você não pode também parar de aparecer em vídeo no Instagram. Então, eu deixei um monte. Teve um dia que eu gravei um monte de Reels assim e foi soltando, né? Eu nem lembrava mais que tinha feito. Agora, a dificuldade que eu tô tendo são os stores, né? Que eu demorei para me habituar a fazer. E aí, quando eu estava super habituada, aí veio, né, o pós-parto, e aí uma rotina totalmente diferente. Então, eu ainda estou me adaptando, né? Por quê? Porque os stores é rotina. Tá? Você precisa ter uma rotina, você precisa colocar aquilo na sua rotina. Então, chega ali um pouco mais cedo na clínica, posta você preparando, né? Fala sobre um procedimento que você vai fazer no dia, no final do dia conta como foi um caso, né? Então, se organize para sempre no começo, no final do dia, no horário do almoço, né? Um horário que você está livre, postar alguma coisa. Mas tem dia que eu tenho um monte de ideia, tem dia que eu não tenho ideia nenhuma. Anota, né? Baixa um bloco de notas no seu celular e vai deixando ali as ideias. Tudo que você tem, e aí você vai distribuindo. Então, o dia que não vem ideia nenhuma, você pega o que você já está ali salvo, né? Porque às vezes acontece isso. Às vezes tem dia que você tem tanta coisa para postar e tem dia que você não tem nada para postar. Então, anota para não esquecer. Qualquer dia eu preciso fazer um limpa. Um limpa que eu digo assim, olhar a minha galeria, porque eu fiz tanta foto, eu tirei tanta foto, eu fiz tanto vídeo de coisas para eu postar nos stories, só que eu não consegui postar, entendeu? Eu fiz, só não postei.
Porque a minha rotina agora é nova, né? Então, hoje eu fico na clínica 4 horas por dia, 4, 5 horas por dia. Então, eu atendo, eu faço a gestão, eu faço. Então, eu não consigo. Isso já está avisado lá na clínica. Eu não consigo atender, né? Se eu fico só 4 horas lá, 4, 5 horas às vezes, eu não consigo atender mais que 2 horários, 2 horas por dia. Não dá. Por quê? Porque 2 horas é para responder o WhatsApp, enfim. E o que está ficando? O Instagram está ficando, porque eu tenho que fazer o pagamento, tem que fazer toda a gestão da clínica, o controle de estoque, a atenção ao paciente, a supervisão das meninas, né? O acompanhamento das pacientes, tem que fazer tudo isso. Então, 2 horas no máximo. E é isso que a gente tem que entender, né? Porque se a gente ficar só atendendo, a gente não consegue fazer as outras coisas. E a gente precisa das outras coisas. Ah, mas eu faço a hora que meu paciente desmarca. Mas você não pode ficar contando com o desmarque do seu paciente para você fazer isso. Por quê? Porque paciente nosso não pode desmarcar. Não que não pode, vai acontecer, tá, gente? Mas quando acontecer, faça conteúdo, entendeu? Faça conteúdo com esse horário, né? Agora as outras coisas precisa ter uma organização maior, assim, né? Tenha conteúdo extras ali, certo? Acredito que eu consegui passar um pouco da mensagem, né? O objetivo é trazer esse olhar, né? De que a gente da importância desse bastidor, né? Porque por exemplo, um curso, vocês veem um curso meu, né? Igual nos meus cursos, eu sempre faço questão de mostrar caso real, mostrar caso clínico. Para aquela aula de 20 minutos estar ali, vocês não sabem quantas horas eu tive de trabalho, né? Para conseguir uma paciente, para essa paciente autorizar o uso da imagem dela ali, esse atendimento, né, que muitas vezes é um atendimento relativamente longo para mostrar o caso clínico completo para vocês até o final do atendimento, montar a apresentação, analisar as fotos, né? Então, tudo, tipo, aqueles 20 minutos de aula, olha o tanto de trabalho que teve. E é a mesma coisa, para você estar ali com a sua paciente naquela sessão, quanto de trabalho precisou acontecer? E é um trabalho que muitas vezes a gente não precifica. A gente não coloca no nosso preço. E esse trabalho precisa estar no nosso preço, certo? E aí eu tenho um curso, que esse curso eu fiz muito pensando na necessidade de todo mundo, né? Que é um curso que, assim, eu abordo tudo que você precisa saber para não ter decepção e frustração na área da estética. Porque a área da estética é uma área de muitas promessas, né? Muitas promessas tem na área da estética. Só que quando a gente chega ali na realidade, a gente vê que não é tudo aquilo, né? Todo mundo vende como se a estética fosse dinheiro fácil. Não é assim, né? Se for assim, estão aí, meninas? Então, né? Se for assim, né? Se for, né? Porque às vezes pode acontecer com algumas pessoas de ser esse boom, né? Instantâneo e muito dinheiro fácil. Mas precisa se manter nesse mercado. E aí, como vai acontecer essa manutenção depois? Né? Então, você começa a trabalhar com uma técnica, essa técnica explode e você está pioneira ali na sua cidade. Ótimo. Mas aproveita esse momento, mas já pensando em se manter no mercado, tá? Porque se tem um abrupto, a queda também é abrupta, né? Então precisa dessa manutenção. E isso é importante, tá? Aí eu abordo sobre vendas, sobre precificação, como gerir o seu negócio, como lidar com clientes, né? Então essa questão de falta, de desmarque, de cobrar, como cobrar, né? O tipo de cliente, porque assim, não tem uma regra. Ai, Priscila, eu faço avaliação, eu faço a sessão no dia, como é isso? Depende da sua cliente.
Tem cliente insegura, tem cliente indecisa, tem cliente imediatista, tem cliente que tem pressa. Então, eu falo sobre esses tipos de clientes também, porque cada uma tem que lidar com um jeito diferente, né? Como aumentar faturamento, como colocar o preço nas sessões, como calcular o seu preço. Então, hoje, para a sua clínica estar funcionando, quanto está sendo o custo da hora? E muitas vezes vocês vão descobrir que tem procedimento ali que vocês estão pagando para cliente fazer. Por quê? Porque o valor do custo da sua hora está maior do que o valor do procedimento que você cobra. Entenderam? Então tem que saber isso daí. Quanto custa a sua hora? Tem que saber isso. Tá? E nesse custo tem que entrar tudo, 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 tudo. E além disso, eu coloquei assuntos que você dominando, você vai ter autoridade com o seu cliente. Você tendo autoridade com a sua cliente, a sua cliente vai ter mais confiança em você e ela sempre vai consumir serviços seus. Então, você sempre vai ser a profissional de referência dela. Então, mesmo que de repente ela queira fazer um procedimento que você não faça, ela vai pedir sua opinião, tá? Então, isso é importante, você passar essa credibilidade para paciente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí, depois eu mando para vocês todas as informações do curso e o cupom de desconto que eu vou dar para vocês.